aqui para falar de probleminhas de greves que não param de estourar e pipocar na cidade, né, doutor Eduardo? Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo. E esses problemas realmente afligiram o paulistano e, pelo jeito, continuam aí a dar dor de cabeça, não só com as manifestações, mas com as paralisações em si, independente da categoria, sempre causa uma série de consequências para uma grande parte da população, né? Regiane, mas eu tenho a solução. Acabei de receber agora aqui o seguinte, ó, solução? pessoal, uma solução. Deixa eu ver. Pessoal, vai rolar greve hoje. Telefones úteis, Robocop, Tartarugas Ninja, The Flash, Chapolin, Capitão Nascimento, He-Man, Super-Homem, Batman e daí por diante. Tá resolvido o problema. Pronto. Todos os nossos problemas estão resolvidos. Nossa senhora, se um desses aí já ajudaria bastante, imagina essa turma inteira junta. Acabei de receber, depois eu mando para você os Manda telefones pra mim, por úteis. favor. Tem os telefones aí? Tem aqui os telefones úteis. Eu quero saber. Pode ser divulgado. Estamos todos precisando, hein? Olha, eu vou falar para você. Greves são todos os dias nós temos greve, principalmente nessa região da Paulista. Tudo Agora que é não. demais fica banalizado, né, doutor Porque antes se concentrava na Paulista. Como a greve é democrática, hoje ela está em todos os cantos do país. O que, obviamente, sai um pouquinho da Paulista, né? Porque tudo acontece na Paulista. Mas hoje nós temos o problema da greve do ônibus a semana passada, que foi deflagrada, que realmente criou um caos na cidade. Foi uma greve inesperada, nem o próprio prefeito esperava essa greve. Segundo o sindicato, nem eles estavam sabendo, né? Porque, na verdade, simplesmente os motoristas pararam os ônibus nas ruas, pediram para os passageiros descerem e simplesmente pararam aonde estava o ônibus, onde ele se encontrava, ele foi estacionado ali. Várias estações, várias terminais foram bloqueados, foram praticamente fechados, né? Fechados, desarticulados até por conta disso. Ônibus foram depredados. Tivemos vários ônibus com os pneus furados. Mais de 150 ônibus. E aí foi um caos, ou seja, foram 3 dias realmente de muita complicação. Agora, Regiane, isso tem também uma razão. Primeiro, a situação que se encontra o transporte público e segundo, essa briga do sindicato, né? Porque esse sindicato dos motoristas é um sindicato sempre muito problemático, foi muito problemático. Você lembra que nós anunciamos, inclusive, na última eleição que eles fizeram, teve tiroteio. E já há décadas, esse sindicato, muita gente já morreu por conta da busca de poder. E aí, o que aconteceu? Por que foi deflagrada essa greve? Em função de uma disputa de poder dentro do sindicato. O sindicato foi e fez um acerto com as empresas e com a prefeitura, né, com as prefeituras. Mas com relação ao reajuste, estava tudo certo até então. Certo, eles queriam 13%, deram 10%, mais um reajuste na questão do vale-refeição e acertaram uma participação no lucro no final. Participação no lucro, e aí acertaram, de uma certa forma acertaram. Aí o que aconteceu? A parte dissidente desse sindicato que mobilizou essa paralisação, né, a semana passada. E aí foi realmente um caos, né? A cidade se transformou num caos. Agora, não para por aí. Né? Hoje nós temos também mais 2 assembleias importantes, que é a Assembleia aqui no MASP, inclusive, dos professores da rede municipal de São Paulo, né, que estão já há mais de um mês que estão paralisados, e também a greve dos metroviários, que hoje nós vamos acontecer no final do dia. Então nós temos aí, pode ocorrer outras greves que poderão ser deflagradas além da greve que foi a semana passada, né? Quer dizer, os estudantes, eles já estão sofrendo há algum tempo com essa história da greve dos professores, porque muitos deles não estão indo, dizendo que estão já em estado de greve, aí fica acontecendo um revezamento entre os professores, quer dizer, a criança chega até a escola, não sabe se vai ter aula, muitas escolas estão recebendo até os alunos, até para não assumir essa questão da greve, e as crianças ficam lá brincando o dia inteiro, sem ter o que fazer, sem ter a matéria do dia sendo colocada em sala de aula, quer dizer, as crianças estão, além de tudo, ficando atrasadas, tendo o ensino prejudicado por conta disso. Cria, na verdade, uma coisa em cadeia, né? Ou seja, você tem a greve de ônibus que aconteceu, a greve dos professores que veio ocorrendo e a greve está muito bem articulada, porque cada vez que eles fazem, uma vez por semana, eles estão paralisando 1, 2 vezes por semana aqui na Avenida Paulista. São 10, 15 mil pessoas que eles colocam na rua, eles estão muito bem articulados com
essa questão das greves, né? Agora, daqui para frente, o que nós só vamos ouvir diariamente vai ser greve de ônibus, greve de professores, greve da CET, que foi também deflagrada hoje, greve dos policiais militares, que já aconteceu em 2 estados. Enfim, nós vamos, daqui para frente, Regiane, nós só vamos ouvir. Por quê? Porque, na verdade, é uma moeda de troca. A greve é uma grande moeda de troca, né? Você vê, a semana passada, a Justiça do Trabalho considerou a greve dos ônibus abusivas. Tanto é que puniu o próprio sindicato, deu uma multa de R$200 mil para o sindicato vai recorrer, obviamente, né? Mas hoje, daqui para frente, nós vamos só ouvir a questão de greve, ou seja, a greve vai ser a pauta do dia. São duas pautas. As greves que vão ser desencadeadas, a Polícia Federal também já está ameaçando, já fez greve, o Poder Judiciário, a Justiça Federal está em greve também, eles estão Operação Tartaruga, né? A Polícia Federal também já fez várias mobilizações a semana passada. Então nós temos aí um mês de junho, nós vamos entrar no mês de junho e julho, bastante complicado com relação a essa questão de greves, porque vão deflagrar. Tanto é que já o próprio governo federal já anunciou algumas medidas para conter algumas greves. E não só aqui em São Paulo, né? Em Salvador, hoje os ônibus também estão parados. Quer dizer, pelo Brasil afora, eu acredito que esse momento em que o Brasil está em destaque no mundo, né? Por conta da Copa do Mundo, realmente as categorias que têm alguma coisa para reivindicar vão entrar também no mesmo esquema e vão colocar o seu grito e a sua voz nas ruas. Você acredita que esse é o principal motivo, doutor Eduardo? Olha, eu acho, primeiro que eu acho que o Brasil ele tá caminhando para um país extremamente... Primeiro, não temos liderança, né? Já começa por aí. Hoje o país está sem liderança. Os líderes que nós temos aqui, são líderes comprometidos em todos os sentidos, politicamente, socialmente. O brasileiro não acredita mais em absolutamente nada, ele está descrente, né? Então eu acho que daqui para frente, eu acho que nós vamos viver momentos difíceis, mas necessário para que haja uma maturação de tudo isso. Nós precisamos fazer uma reengenharia no país, nós precisamos repensar o país, né? Eu acho que estou falando nós, mas sobretudo toda a classe política. Por quê? Porque hoje, agora nós temos a Copa, que vai entrar agora daqui 2 semanas, nós já temos o início da Copa. Depois nós temos a questão das eleições. Então nós estamos vivendo um momento, Regiane, que realmente é um momento de reflexão, um momento de conscientização. Eu acho que o brasileiro, ele foi passivo. Ele foi pacífico e passivo durante muito tempo, né? Porque eu acho que uma coisa é você ser pacífico, que é o que a gente sempre busca. Greve, a greve tem que ser organizada, a greve não pode ter essa confusão toda, não pode ter bandalheira, não pode ter... Mas o problema é o seguinte, que os políticos confundem, né, a passividade do brasileiro com o brasileiro cedendo a tudo e a todos. A famosa vida de gado. Exatamente. E aí por isso que eu digo, há uma diferença entre pacífico e passivo. O brasileiro não pode ser mais passivo. Não, de jeito nenhum. O brasileiro, ele tem que reagir de acordo com o que as coisas estão acontecendo, né? E eu acho que vai ser uma lição. Espero que seja, né, Regiane? Porque não é possível que os políticos passem por tudo isso e ninguém perceba, ninguém tenha a sensibilidade, né, de precisamos mudar. Nós precisamos ter nós temos uma outra ordem, ou seja, a nível de Brasil. Nós precisamos pensar de uma outra forma, né? E a gente sabe que tudo que é demais fica banal depois, né? Esse monte de greve que tá sendo feita aí, as pessoas, até, eu tô falando assim com relação ao apoio das pessoas, ao apoio popular. Até certa forma as pessoas realmente apoiam, né? Mas depois quando começa a complicar demais a vida do cidadão, é greve aqui, é manifestação ali, as pessoas começam a ficar contra, quer dizer, até então as pessoas estavam apoiando, a partir do momento em que começa a complicar demais a minha vida, não quero mais saber de apoio. E ninguém tá falando sobre a legitimidade do que eles estão pedindo, porque, claro, no caso dos professores, o piso de um professor, se eu não me engano, aqui em São Paulo, é R$ 1.700. Quer dizer, é uma vergonha. Como é que um professor ganha isso para ensinar, para dar cultura, para dar ensinamento, para dar base para uma criança crescer, para se tornar um cidadão? É muito pouco. Na minha opinião, deveria ganhar o quê? 10, 15 mil reais por mês. Mas
tem que ser feito de uma forma que não atrapalhe, que não tenha problema para a classe que é menos favorecida. No caso, a fragilidade fica por conta justamente das crianças. Acabou de acontecer aí um estudo mostrando que o Brasil está atrasado demais na educação, que as crianças estão, se você fizer uma prova, elas estão pelo menos 2 anos a menos do que elas deveriam estar em termos de cultura, do que aprendeu até então na escola. Quer dizer, o que já está atrasado pode ficar pior ainda nesse caso, né, doutor? Regina, o que eu percebo é o seguinte, primeiro que não tem outra forma a não ser a paralisação. Eu acho que o brasileiro, primeiro que ele tem que ser extremamente tolerante com isso. Porque a greve é a única forma, a paralisação é a única forma de você cobrar os governos. O meu comentário então, no sentido das autoridades tomarem vergonha na cara e perceber o quanto esse serviço principalmente é essencial e tratar a negociação de uma forma mais séria, sem causar essa consequência, Regina, né? O problema é o seguinte, primeiro que eles não têm essa sensibilidade que talvez nós temos. Segundo, que o político ele está pouco se lixando para o povo. Isso é que é o problema. Né? O político, se você... E aquele tal negócio, hoje, quem que elege? Quem que elege os políticos brasileiros? São as classes mais miseráveis que tem desse país, se você for pensar. E essas classes miseráveis que nós temos, elas estão sendo mantidas, que foi o maior estelionatário eleitoral, acho que do Brasil, acho que foi pior do que na época que os portugueses assumiram, que foi essa maldita Bolsa Família. Ou seja, isso na verdade nada mais é do que compra de votos. Se você for hoje para o Nordeste, Norte e Nordeste, para você contratar uma pessoa para trabalhar no campo, para trabalhar na lavoura, para fazer qualquer tipo de trabalho hoje no Norte e Nordeste, ninguém quer, você não arruma. Por quê? Porque, na verdade, eles estão recebendo a Bolsa Família. E essa Bolsa Família gera o quê? Gera, obviamente, um comodismo por parte dessas pessoas miseráveis desse país. Então, eu acho que o governo encontrou uma forma, né, uma ferramenta de comprar o voto de uma outra forma. Então a pessoa sabe que cada vez que ela faz um filho, ela ganha mais dinheiro. Entre trabalhar e fazer filho, ele prefere fazer filho e ganhar a Bolsa Família. Então nós estamos exatamente nisso. E quem elege os políticos desse país, não adianta, é essa classe miserável, né? Infelizmente é isso que acontece. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre o pedido de ajuda do governo para tentar barrar a greve dos policiais militares durante a Copa. Daqui a pouquinho o doutor Eduardo comenta também esse assunto.